Eu nasci em Porto Alegre, né? Sou gaúcha, e vim para cá há quase 40 anos. Então, assim, meio que me acho meio estabelecida já aqui. Meus filhos nasceram aqui em Florianópolis já. Mas eu tive uma infância muito tranquila, assim, né? Meus pais são servidores públicos, um federal, outro estadual. Então, estudei em escolas públicas. Tive uma infância bem típica assim da minha geração, né? Que lia mais, que brincava mais na rua, que andava de bicicleta, que jogava os joguinhos de tabuleiro. Então assim foi tudo muito tranquilo assim. Porto Alegre era diferente, né? Claro, já era uma cidade grande, uma vida cultural muito intensa que tem, né? Isso é fato até hoje. Mas muito diferente do que é hoje, né? A cidade era uma cidade que tu caminhava, que tu conseguia circular, que tu andava pelas ruas assim de uma forma mais livre. Hoje a cidade está muito violenta. Qual era o bairro que era que tu morava? Eu morava no Menino Deus. Minha família mora no Menino Deus também. É um bairro bem central, é o bairro mais antigo, né? De Porto Alegre. Mas eu saí de lá, em Porto Alegre eu estudei, inclusive jornalismo, né? Estudei na FAMECOS. E eu vim para cá no ano que eu me formei. Então eu não tenho uma experiência profissional em Porto Alegre. Eu vim para cá, assim, minha formatura foi dia 5 de janeiro. No dia 7 eu peguei a estrada, vim para Florianópolis para acampar naquela época e passar férias, assim, descansar um pouquinho da universidade, TCC, aquele estresse todo. E aí cheguei aqui bem na época que o Grupo RBS estava criando o Diário Catarinense. E aí eu tinha amigos que tinham vindo de Porto Alegre para fundar o jornal. E eu conhecia essas pessoas, era o meu tutor, na época Milton Halber, e outras pessoas que eu nem recordo o nome. E eu fui lá, fui conhecer, curiosa, queria ver como é que era o início na redação. Foi muito badalado, porque era uma redação informatizada, em 86, causou assim um impacto muito grande no mercado aqui de Santa Catarina e para nós também, porque trouxe, né, muito profissional do Rio Grande do Sul aqui para Florianópolis. E Florianópolis era aquela coisa que todo mundo, assim, era aquele paraíso que os gaúchos adoram, né, e com razão. E aí, assim, a gente teve... o começo foi assim, eu vim pra cá, aí tinha um amigo, ele perguntou se eu queria fazer um teste, eu fiz um teste, passei no teste e nunca mais fui embora. Eu sempre gostei muito de ler, né? Então, assim, a leitura é uma coisa que fez parte da minha vida, eu comprava, eu tinha enciclopédias, eu tinha aquelas coleções de livros, assim, que são aquelas clássicas dos anos 70, assim... Então, assim, a leitura é uma coisa que sempre me interessou. E eu fui ficando adolescente, sempre gostei muito de política. E eu começava a ler colunas políticas, reportagem política, eu gostava de política. Porque eu tinha na minha família, o meu padrinho, ele fazia parte de algum partido, sinceramente eu nem me lembro, porque ele já morreu há muitos anos, mas ele gostava muito de política. E aquela época... foi uma época muito efervescente. Eu me formei em janeiro de 86, né? Então a gente estava ali no auge daquele movimento, né? Pelo fim da ditadura e diretas, aquele tititi todo tinha. Eu vivi na faculdade, né? Então eu comecei falando do final, mas eu estou falando de antes, né? Mas a gente estava ali. Eu prestei vestibular em 81. Né? Então, assim, ainda foi naquele clima, né, que tinha, assim, no país, né? E aí eu tinha um tio que gostava muito de política e a gente muito próximo e eu gostava de conversar. Aquilo é que foi me despertando, na verdade, o interesse numa profissão, assim, que de repente eu vou fazer jornalismo, porque eu queria... Houve uma época, como todo menino queria ser bombeiro, eu queria ser oceanóloga. E aí eu não sei de onde que eu tirei isso, e aí eu olhava e imaginava assim, eu quero morar em Florianópolis, fazer oceanologia, nem existia aqui, nem tem, né, até hoje. Aí era em Rio Grande, mas aí meus pais não tinham condição de bancar a minha ida para estudar numa faculdade em outro estado. Eu não tinha isso. Então eu tinha que escolher ali mesmo, e aí eu criei esse gosto pela leitura,
O gosto pela política, leitura de jornal. Eu lembro, assim, de colunistas que depois viraram meu chefe, como o Carlos Felberg, depois virou meu chefe. Eu me lembro de ler a coluna dele na época, na Zero Hora, né? Então, assim, foi uma coisa meio... Eu não tenho aquela história legal, assim, a pessoa que é vocacionada desde que nasceu, não sou essa pessoa. Foi uma coisa bem aleatória. Eu posso te garantir, assim, que o curso, ele mudou a minha vida, assim, porque primeiro que eu fui a primeira da minha família a passar no vestibular e cursar uma faculdade. Então, assim, é interessante falar isso, porque nunca ninguém me perguntou, eu acho que eu nunca falei. Eu fiquei muito impactada quando eu cheguei na universidade, porque aquela liberdade que o estudante universitário tem, o curso de jornalismo, aquelas pessoas que tinham muita vontade de conversar sobre assuntos que não eram assuntos do meu dia a dia, né? Uma família que passava os domingos assistindo Silvio Santos, viam coisas assim, programas de auditório, não tinha uma vida cultural, apesar de a minha parte materna ter, a minha parte paterna já não tem tanto. Então, assim, a faculdade para mim, ela realmente mudou a minha vida. Abrindo um parênteses aqui, eu tenho um filho que ele fez vestibular, entrou na faculdade e abandonou a faculdade. E toda vez que ele me vê, toda vez que a gente se encontra, ele diz assim, vice, porque ele tem uma empresa hoje, vice como eu não precisava, vice como eu não tinha razão. E eu sempre digo para ele, a faculdade, mais do que a universidade, mais do que um lugar para aprender, é um lugar para conhecer, né? E conhecer pessoas, assim. Eu tenho amigos que eu fiz que são amigos até hoje. Eu tenho pessoas que me inspiravam muito, colegas, assim, pelo que eram, pelo que falavam. Sabe aquela admiração de uma pessoa que não veio? Eu tinha muita gente... Era uma faculdade particular, então tinha uma desigualdade muito grande nas turmas, né? Pessoas como eu, que vinham de uma família de classe média baixa, pessoas que eram muito ricas, então aquilo era um caldo, né? Então aquela mistura, aquilo tudo me abriu, assim, digamos assim, a visão assim, para outras coisas, principalmente culturais, assim, sabe? Professores fantásticos, eu tive, assim, o privilégio de ter aula com pessoas como Antoninho Gonzalez, que é um ícone do jornalismo do Rio Grande do Sul, fundador do Cojornal. Enfim, pessoas, assim, uma professora de sociologia que genial, assim, que tinha fãs entre os alunos, assim. Então, eu realmente, para mim, assim, a minha vida ela mudou totalmente quando eu entrei na faculdade, assim. Eu realmente me encontrei. Eu participei já no primeiro ano, participei da disputa do centro acadêmico. A gente perdeu, mas aquela experiência de participar de uma eleição, de pedir voto, a chapa era independente. Foi um fracasso, mas foi muito legal, assim. Então eu adorava tudo. Tinha aula sábado de manhã de religião, era faculdade católica, né? Mas para mim, assim, foi uma experiência incrível. Mudou bastante. Eu cheguei na redação informatizada, porque meu primeiro trabalho foi para o Diário Catarinense. Eu sou da primeira turma, então eu peguei aqueles pilotos ainda, né? Não tinham ido para a rua, né? E eu entrei na redação informatizada, eu fiquei 1 ano e pouco. E depois que eu saí do Diário Catarinense, eu fui para o Jornal Estado, que era uma redação totalmente... analógica, aquelas máquinas de escrever, e eu trabalhei 2 vezes, por 2 períodos diferentes no Jornal Estado. Então eu experimentei as 2 coisas, assim, e muito próximo, porque eu fui ali na época que eu entrei no Diário Catarinense, foi a época que surgiu o movimento de oposição sindical. E aí a gente apoiava, né? Então eu lembro do Celso Vicente, o Renan que ia para a porta do jornal, aquelas loucuras do Renan, assim, e a gente apoiou. Então teve já no primeiro ano, assim, no final do primeiro ano, acho que já era 87, teve uma demissão em massa no Diário Catarinense e eu estava nessa leva, por conta dessa adesão ao movimento de oposição sindical. E aí eu fui para o Jornal Estado, onde inclusive a gente fez uma greve, né, no Jornal Estado. Eu participei daquela greve do Jornal Estado. Eu estava lá. Eu nem me lembro o ano, tá? Porque eu trabalhei 3 períodos no Diário Catarinense e trabalhei 2 períodos no Jornal Estado. Então a minha mente virou
uma confusão, assim. Mas sim, eu experimentei os dois tipos de redação, bati muito em tecla. Eu fui repórter, fui editora, fui subeditora da Ludmilla, fui editora. Primeiro, assim, foi uma coisa meio por acaso. Eu entrei, eu fiz um teste para geral com o Renan. O Renan, eu conto para todo mundo essa história. O Renan me deu uma matéria, a pauta era, vai lá, eu recém tinha chegado, eu não conhecia nada, vai na Associação das Lavadeiras do Itacorubi e me traz uma matéria. Ponto. Essa foi a minha pauta. Não tinha pauta, não tinha briefing, não tinha nada. Eu não sabia, não conhecia Florianópolis, eu chorava o caminho inteiro. Fui lá, fiz a matéria, voltei, ele olhou a minha matéria, disse que era um lixo, rasgou no meio da redação. Ele fazia essas cenas. E ele rasgou essa matéria umas 3 vezes, até eu conseguir aprontar. Aí eu passei no teste. Quando eu passei no teste, eles me botaram para cobrir polícia. Aí eu fui cobrir polícia, assim, por uma semana. A primeira pauta, eu me lembro que eu saí com o fotógrafo estava lá, entrou, era o João Otávio Nese, eu acho que era o nome dele, não me lembro como era o nome. Ele entrou, tinham matado uma pessoa que tinham descoberto o corpo depois de um tempo. Aí ele voltou e eu disse, ai, o que aconteceu e tal, não sei o quê. E ele disse assim, como é que é? Arroz caminha. Ele falou pra mim isso. Eu fiquei parada olhando pra ele, assim, eu fiquei muito chocada com aquilo. Eu quase vomitei. Aí eu encerrei a minha carreira meteórica na polícia. E aí eu fiquei muito amiga do Flávio Sturzi, que na época era, acho que subeditor, editor de política. E aí ele chegou assim, tem uma vaga na política, te interessa? Eu disse assim, muito. E aí a vaga era de copydesk. Nem existe mais essa função hoje. Então eu costumo dizer assim que copydesk formou muito da escritora que eu sou hoje, a redatora que eu sou hoje, porque o copydesk, assim, meu papel era receber o material que vinha do interior e daqui da cidade e tal, e copydescar. Então, basicamente era cortar, melhorar, redigir, reestruturar o texto, melhorar o lead, aquelas coisas. Então eu peguei muita prática em redação, porque eu fiquei 1 ano nessa função. Até que a Zeni Hatz, que era repórter que cobria os principais partidos políticos, os maiores partidos, ela voltou para o Rio Grande do Sul num projeto novo que teve no Rio Grande do Sul, que eu não me lembro mais o nome, mas que foi o César Valente, foi a Zeni, foi um monte de gente. E abriu a vaga no lugar da Zeni. E aí a Zeni me recomendou e eu passei a ser a repórter que cobria os partidos políticos. Na época era o MDB, PDS, PFL, que eram os grandes partidos. E aí ali eu comecei a trabalhar com política e aí não parei mais até parar. Até parar. A experiência de ser repórter, a experiência de ser uma mulher repórter num mundo tão masculino como é a política, ela foi difícil, porque se tu parar para pensar, eu fui uma das primeiras, né, com algumas outras colegas, a Elaine Borges, né. Então, assim, inclusive eu dei um depoimento para um livro da Elaine Borges falando justamente disso, assim, da dificuldade de ser mulher num ambiente tão masculino. Tu não tinha credibilidade, assim, eles tentavam te minar a tua confiança o tempo todo. Então, vou te dar um exemplo. São todos meus amigos, mas todos os colunistas da época, que eram Moacir, o Prisco, Paulo Alceu não estava aqui ainda, Prisco, Moacir, e tinha mais alguém que eu não estou lembrando, eles chegavam na Assembleia, os deputados já sentavam e iam falar com eles. E eu ficava, muitas vezes, às vezes eu conseguia uma informação que eu achava que era exclusiva, que eu tinha cavado, no dia seguinte estava estampado no Jornal do Estado que o Moacir Pereira me furava. Então, assim, eu tive muita dificuldade no início de me impor, assim, de meio que indo por outros caminhos que não os caminhos que eles usavam, né? Então, assim, eu me lembro que eu fazia muitas matérias sobre a própria Assembleia, a estrutura, ouvia os funcionários, aí comecei a arranjar fontes em outros lugares, que não só os deputados. E aí eu comecei a fazer umas matérias, assim, de privilégios, né, do serviço público, que era também uma forma de eu conseguir espaço, né, me colocar naquele mercado, sair um pouco daquele ambiente fofoca, né,
que tem, né, que é muita, mas foi muito difícil, foi um processo que demorou. Claro que com o tempo eu consegui, até porque com o tempo tu começa a ter experiência, tu começa a ter as tuas próprias fontes. O Diário Catarinense também ele se impôs, assim, né, ele acabou tendo uma grande audiência na época, né, o Jornal Estado foi minguando também. Então eu sei que na época eu consegui reverter isso, mas foi bastante difícil, assim, fomos pioneiras, assim, muitas mulheres ali na cobertura política, era tudo homem, né? Mesmo hoje na Assembleia... Ainda é, né? Ainda tem muito homem. Primeiro porque eu adorava ser repórter, sempre gostei. Gostava mais de ser repórter do que ser editora, embora eu também gostasse de ser editora. Eu fazia muita matéria... Bom, eu tinha da cobertura política, eu gostava muito de fazer, de conseguir informações e tal. Quando eu peguei a manha do negócio, assim, eu gostava muito de fazer. Mas eu fiz muita cobertura também contratada por grandes veículos, assim. Por exemplo, aquele sequestro nos anos 80 dos Brandalize, anos 80 não, anos 90, né? Eu fiz pro Estadão, então foi uma cobertura que me marcou muito, porque a gente ficava no meio de um tiroteio, eu me lembro que a Rosane Porto estava comigo, e a gente ficava debaixo de um tiroteio, e quando acabou tudo a gente descobriu que todos os tiros saíram da polícia, que o bandido não deu nenhum tiro. E a gente morrendo de medo de ser atacada pelo bandido, né? Aquela cobertura foi muito marcante, assim, cobertura das enchentes, que foi, eu acho que 91, as datas, assim, tu me perdoa, mas eu não vou lembrar. Mas teve uma enchente que me marcou muito, que foi uma enchente que morreram muitas crianças, assim, um morro que deslizou ali que eu fiz também, e também foi para o Estadão, para a Agência Estado, né? Então foram coberturas muito marcantes como repórter, né? E as coberturas políticas, né? Vinda de presidente, essas coisas assim, eu adorava, assim, porque eu gostava de buscar uma informação diferenciada, né? Eu acho que a cobertura política mais marcante que eu participei foi a cobertura que ficou batizada de escândalo das letras, né, no governo Paulo Afonso. Essa foi uma cobertura assim que eu vivi muito, porque não tinha dia, não tinha hora, a gente tinha que ir atrás das informações, a imprensa nacional estava toda aqui, então tinha muito bastidor, muita expectativa, né? Ele acabou não sofrendo impeachment, mas assim, o processo todo foi muito desgastante, digamos assim, né? E essa foi, eu acho que uma cobertura que ficou muito marcada. Eu não tenho nada contra a tecnologia, eu acho que a gente não pode brigar com a realidade, né? A tecnologia, eu acho que ela está aí para ajudar. Agora, não tem dúvida que mudou tudo, né? Porque é muito diferente tu entrevistar uma fonte pelo WhatsApp, é muito diferente tu entrevistar por e-mail, é muito diferente tu receber informações por e-mail e aquilo é outra coisa, né? Então, assim, o nosso trabalho era um trabalho de estar onde a notícia estava, né? Então, assim, eu nem batia ponto na época no jornal. Inclusive, eu fui criticada pelo meu chefe na época, porque, não bate ponto, mas eu saía direto da minha casa, eu morava no centro, e eu ia direto para o governo, para a Assembleia, Palácio, onde fosse. E a gente, assim, eu lembro por exemplo, eu cobria o governador, eu tinha que cobrir o governo. Tudo que acontecia no governo, nas secretarias, etc. Eu me lembro de, às vezes, assim, estar batendo ponto na recepção do governador. Eu via todo mundo que entrava e saía, e eu conversava com todo mundo que entrava e saía. Conversava antes para saber o que ia ser o papo e conversava na saída. Então, assim, a gente tinha um outro tipo era outro tempo, assim, tu tinha tu conseguia fazer matéria de bastidor, né? Porque era diferente, assim, medir temperatura, entender se aquela pessoa estava te falando aquilo, se a pessoa está falando a verdade, porque é muito fácil na política tu ser... alguém te dar um bypass, assim, sabe? Te passar perna, interesses. É um meio muito complexo de atuar, né? Então, assim, o olho ao olho muda tudo, né? Mas, de fato, hoje... eu vejo colegas que circulam ainda, né? Que vão, que conversam, que conseguem. Eu acho que o processo de conquistar a fonte, ele não mudou muito. Eu acho que tu tem que trabalhar. Agora, se tu quiser fazer o teu trabalho só via WhatsApp, é difícil de achar que tu vai conseguir ter uma visão, assim, muito
clara de uma situação, de uma informação, ou fazer uma apuração só pelo WhatsApp, eu acho que ela é complexo. Hoje eu estou do outro lado, né? Eu tenho uma agência e eu trabalho com assessoria. Então, assim, eu vejo como essa figura do assessor, ela ficou importante como apoio para o trabalho diário do jornalista. Isso é fato. Hoje, o assessor trabalha em parceria com o jornalista. É muito difícil. O jornalista não consegue saber tudo porque ele não tem mais esse grau. Eu, por exemplo, se tu me entrevistasse em 1989, em 93, em 94 e me perguntasse qualquer coisa dos partidos que eu cobria, eu sabia tudo. Quem manda, quem não manda, quais os interesses de tudo, porque eu só fazia aquilo. A editoria de política do Diário Catarinense tinha 15 pessoas quando eu entrei. Hoje tu não consegue. Então, assim, tem algumas pessoas ainda que têm o privilégio de poder se dedicar a isso, alguns poucos jornalistas, assim, tipo o Piara, porque o Piara só faz política, então assim, tu conversa com ele, é incrível, ele tem uma memória também, né, privilegiada, a forma como ele sabe o que está acontecendo aqui em Brusque, Chapecó, é incrível, realmente. Eu fazia partidos, eu sabia tudo o que acontecia nos partidos. Então, assim, no momento em que isso diluiu e que os jornalistas tiveram que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, desde polícia até política e até tecnologia e negócios, não tem como tu saber tudo, né? Então, a informação, ela empobrece, né? Tem um empobrecimento da informação, um empobrecimento da informação que vai para o público, que as pessoas consomem também, né? Isso não tem dúvida. Mas é a nossa realidade hoje, né? Eu ia falar do papel dos jornais regionais, das publicações regionais, porque eu estava num evento da UFSC semana passada, que inclusive foi apresentada a pesquisa de como o pessoal de Florianópolis consome notícia, e apareceu em primeiro grau o Floripa Mil Grau, é a principal fonte de notícias da cidade. E aí nessa reunião estava a Sibila Goulart, que tem a Folha de Coqueiros há quase 30 anos. E aí é extraordinário, assim, porque a gente só fala de tecnologia, de inovação, inteligência artificial, grandes veículos, e ela faz um trabalho incrível de atenção mesmo, de apurar tudo que acontece na comunidade. A comunidade recorre a ela para saber o que está acontecendo. Olha, ela estava contando assim, encontraram um pato, não sei aonde, e assim, aquela informação bem local, assim, sabe? Tu vê, e ela com isso consegue sustentar um projeto há 30 anos. Então, assim, a importância do jornalismo conectado também com a comunidade, né, do jornalismo regional. Eu tenho visto um movimento lá em Porto Alegre para tentar ressuscitar o Jornal Já também, que era do bairro Menino Deus, do Elmar Bones, né. Então, assim, esse jornalismo regional que de fato está conectado com a comunidade, né, porque às vezes tu vê, eu trabalhei com política há muitos anos, a gente fica numa bolha. E às vezes tu te surpreende quando tu sai e tu percebe que ninguém sabe o que é aquilo, que aquilo não interessa para ninguém. Qual foi a emenda que passou, o deputado do partido tal que juntou com o partido B, que juntou com o partido... As pessoas não sabem nem o nome do partido, não sabem... Eu vejo por mim hoje, tem coisas que eu nem... que passam batido, né? Então... Mas essa tua pergunta, como foi a transição para a agência, eu trabalhei durante muitos anos, né? Então eu trabalhei fiz tudo por aqui, né? Eu fui repórter, editora, diário, Jornal Estado. Comecei na TV, eu trabalhei na televisão. No primeiro ano de Diário Catarinense, eu era editora da época da Rede Regional de Notícias, que era do Jornal do Almoço, né? Que foi a época que eu trabalhei junto com a Sônia Bride. Era eu, a Sônia Bride e o Carlos Vanderlei. E aí eu saí do Diário Catarinense, foi em 96, em 98, no final de 98, e fui convidada primeiro para assumir um projeto pelo Sérgio da Costa Ramos e o Sardá, na época, me convidaram para assumir um projeto na TV Cultura, que era a televisão Cultura mantida pela UFSC e pela UDESC. Aí eu fui com a Aglair, era eu, a Aglair, o Sardá, mas uma galera assim, mas basicamente essas pessoas. E aí eu aceitei, fui para esse projeto, eu fui apresentadora, editora-chefe, fui tudo, né, levei vários amigos junto, assim, foi uma experiência bem, bem bacana, assim. Na TV, ficamos um ano, até que os recursos que sustentavam a televisão foram suspensos, a televisão fechou.
Até hoje a gente não tem exemplares, não tem nada em vídeo desse primeiro telejornal, o único telejornal que a TV Cultura teve. Quando a TV fechou, eu fui convidada para ir para a Gazeta Mercantil, que tinha uma regional em Santa Catarina. Aí eu fiquei mais um ano na Gazeta Mercantil, no ano 2000, quando aí eu fui convidada para assumir a gerência de comunicação da Fenasoft. Na época, era uma empresa, o maior evento de tecnologia do Brasil e tal. O Max Gonçalves era o presidente. E essa foi a minha primeira experiência com assessoria. E aí, depois que eu comecei na assessoria, eu fiquei até a Fenasoft deu uma... Né, a internet mudou completamente, porque ela fazia uma feira para trazer novidades que já estavam ficando ultrapassadas. E a gente deixou... Aí eu deixei sair da Fenasoft em 2000 e pouquinho. Aí fui trabalhar com o Evandro Baron e com a Monique Vandresen. A gente trabalhou junto lá. Mas a gente ficou um ano e aí eu saí na época com meu marido, o Rogério, e aí a gente fundou uma outra agência. E a partir daí a gente foi. Tem muita diferença, né? Eu sei que tem pessoas que acham que isso não é verdade, mas jornalismo é jornalismo, assessoria de imprensa é assessoria de imprensa, são duas coisas diferentes. Eu sou jornalista e eu uso técnicas do jornalismo para fazer assessoria de imprensa. Mas eu não faço jornalismo, porque jornalismo não pode ser uma coisa que só interessa a uma organização, né? Então isso para mim é bem claro. Agora, dito isso, o processo é muito parecido e igualmente desgastante. Assim, eu estava conversando com uma pessoa que recém entrou agora na agência, que saiu de redação, a pessoa meio que se assusta, tá? Porque assim, é uma coisa contínua. Tu atende, às vezes, 4, 5 clientes ao mesmo tempo. Tu tem que fazer reunião, tu tem que apurar, tu tem que escrever, tu tem que aprovar. Eu costumo dizer, tu tem 3 patrões. Tu tem o teu chefe, tu tem o cliente e tu tem o jornalista que está na redação. Porque depois que tu faz tudo... E quando eu era repórter, eu apurava, checava, fazia minha matéria, entregava para o editor e ia para casa. Quando tu é assessor de imprensa, tu faz tudo isso... entrega para o teu chefe, ele aprova e tu tem que emplacar na imprensa, tu tem que conversar com o jornalista. Então, assim, é um processo que está cada vez mais difícil, muito estressante, não à toa a gente vê assim, que o índice de burnout nas agências é enorme também, porque tu vive sob estresse constante, tu é pressionado pelo cliente, tu é pressionado pelo teu superior imediato, tu não consegue ter, porque as redações, a pandemia... mandou as pessoas para casa e tem muita gente que não quis mais voltar, né? Isso no nosso meio, isso é fato, né? Hoje, muita gente trabalha de casa, inclusive aqui, em redação, colunistas, por exemplo, vão de vez em quando, muitos, né? Então, assim, ficou mais difícil acessar o jornalista, ficou mais difícil tu ter a oportunidade de tu fazer a defesa daquela pauta, né? Então, é uma profissão estressante. Essa vinda para a CI, foi assim, a CI, eu não me lembro direito o ano, mas isso faz uns 10, talvez 12 anos. Na época, o Moacir Pereira assumiu a presidência da CI, eu não me lembro qual foi o ano. Ele ficou pouquíssimo tempo. E ele resolveu dar uma renovada na CI, trazer novos nomes e convidou várias pessoas. Eu, na época, o Roger, a Lucelena, enfim, pessoas ali, né... E a gente veio, vamos ajudar e tal, vamos ajudar. Bom, ele ficou pouquíssimo tempo, ele não conseguiu, parece que não tinha, que tinha algum conflito, ele não poderia ficar. Assumiu o Ademir Arnon, que na época era um amigo dele, que já participava da Associação Catarinense de Imprensa. E aí o Ademir pediu que a gente continuasse. E nós éramos as únicas mulheres na época, eu e a Lúcia, na diretoria. E nós continuamos, mas meio que o Ademir continuou tocando. A gente não tinha uma participação muito ativa, não tinha muito espaço pra gente. A gente estava ali, mas a gente ia prestigiar os eventos, mas a gente não participava de decisões, assim, não passavam por nós. Até que o Ademir cansou também, ele ficou 13 anos na presidência da CI. E ele disse assim, agora é a hora da gente mudar. E aí, na ocasião... o Roger era o primeiro vice-presidente e eu era a segunda vice-presidente. Então, aí aconteceu aquela tragédia toda, o Roger morreu, eu assumi a primeira vice-presidência,
Fizemos a eleição, eu fui eleita, meio que consenso, porque era uma coisa meio, uma reunião, assim, não tinha muita participação. E aí eu assumi a presidência em 2019, logo estourou a pandemia. Mas eu assumi decidida a fazer coisas, então a gente começou já a fazer projetos online, a gente fazia lives na época da pandemia, montei uma diretoria com muita gente legal no mercado que está ajudando, várias diretorias assim que nem existiam, né? Diretoria de cultura, diretoria de, enfim, muitas diretorias, inclusive a primeira diretoria de igualdade racial de uma associação de imprensa do Brasil, a primeira foi a nossa. E a gente, a partir dali, começou a trabalhar. Levou muito tempo, sabe? Porque isso aqui tem 90 anos. Quer dizer, tinha 90 anos, né? Agora já vai quase fazer 100 anos. Levou muito tempo para a gente entender como é que as coisas aconteciam, como é que era, fazer mudanças, né? Hoje a gente tem, assim, uma equipe muito ágil, muito competente, assim, interna. É pequena, mas tem... a gente tem controles, a gente tem planilhas, a gente tem feito muitos projetos, porque sempre, a minha premissa sempre foi assim, eu não quero depender de governo, eu não quero ficar mendigando, eu quero fazer projetos legais que as pessoas tenham interesse em financiar. E a partir daí a gente criou o prêmio de jornalismo, montamos o projeto, fui bater na porta do presidente da OSESC, ele topou, financiou. A gente, parte do dinheiro, custeia também as despesas da CI, o que para nós é muito importante. A outra parte, a maior parte, 90%, vai para os jornalistas, que a gente distribui como prêmio, que é um prêmio que esse ano pagou R$92 mil. E aí, como muitos projetos, Papo de Jornalista, que nós vamos fazer um com a Ângela Bastos, pautas e panelas, que a gente faz também alguns eventos que o jornalista cozinha e a gente chama convidados, a gente vende também o próprio prêmio, o evento de lançamento do prêmio, a gente vende cotas de participação. Agora criamos a figura do mantenedor, então já conseguimos um mantenedor, estamos trabalhando para conseguir um segundo mantenedor, porque a casa é muito cara, a gente tem tu visse, né? Ela está muito degradada. Ela consome praticamente todo o dinheiro que a gente tem, a gente faz um projeto, entra um dinheiro e ele vai para fazer alguma manutenção da casa. Ela é tudo porque foi uma cessão onerosa. Então é uma cessão do governo do estado que foi dada em contrapartida da construção do memorial, mas ela é onerosa, ou seja, todas as despesas são nossas. Então a gente tem que manter isso aqui e a gente tem que fazer um memorial, que agora está cadastrado, a gente conseguiu cadastrar no PIC, já captamos recursos e a gente está seguindo. A nossa intenção é colocar esse memorial de pé. Eu não sei quando eu vou conseguir, não sei se vai ser no meu mandato, mas a gente está trabalhando para isso. Esse memorial vai contar a história da imprensa de Santa Catarina, né? A história no rádio, na televisão, na internet, em todos os meios, com tecnologia, uma coisa aberta ao público, né? Porque a contrapartida é justamente essa, que isso vire um espaço público, né? E que seja acessível às pessoas, né? Hoje entram aqui jornalistas, pessoas convidadas e tal. A ideia é que seja aberto, que as escolas possam trazer, as universidades possam trazer seus alunos para visitar e conhecer a história da imprensa no estado. Eu acho que o jornalismo ele vive uma crise que não é só catarinense, é uma crise mundial, uma crise de modelo de negócio, uma crise mudanças de comportamento, né? A tecnologia ela impactou muito o nosso mercado, muito. Mas como eu disse antes, eu não acho que a gente deva brigar com a realidade. A gente não pode brigar com a realidade. Então assim, a tecnologia está aí, a gente tem que usar para nós. Então assim, não existe ainda um modelo de negócio perfeito. No último discurso que eu fiz, inclusive no prêmio, na entrega do prêmio de jornalismo da 4ª edição, eu falei, a gente precisa encarar a questão do financiamento do jornalismo. Quem vai pagar a conta do jornalismo? Porque quem vai perder se não tiver jornalismo por falta de recursos financeiros? A gente teve uma perda de 2.000 mídias em 2024. Esses são dados que foram apresentados por uma pesquisa da IMEX, que é uma plataforma de mailing. Então, assim,
2.000 mídias sumiram do mapa no Brasil inteiro. Então, assim, isso é muito sério, porque nós temos desertos de notícias muito consistentes, assim, regiões inteiras que não têm imprensa, ou têm uma imprensa muito pobre, e nós não temos um modelo de negócio eficiente. Então as pessoas chegam hoje e dizem assim, cara, eu vou fechar o meu jornal porque eu não, né? A pessoa que financiava prefere colocar na rede social, prefere comprar mídia de plataforma, fazer Google Ads. Então a gente tem um desafio muito grande, e acho que esse desafio não é único de ninguém. Eu acho assim que a gente tem que brigar por políticas públicas. Eu não sou contra financiamento público da imprensa, eu acho que tem que ter, e acho que as empresas também têm que ter uma responsabilidade nisso. As empresas também têm que ajudar a financiar o jornalismo, porque o jornalismo, ele sustenta a democracia. Se ele sustenta a democracia, como é que a gente vai ficar sem jornalismo? Como é que a gente vai ficar se informando? Olha o risco que a gente já viveu isso, né? Essa dificuldade de identificar qual é a informação correta, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma crise de modelo e de financiamento do jornalismo, mas eu não sou daquelas que acreditam que o jornalismo vai acabar, que o jornalismo vai morrer. O jornalismo, ele continua sendo muito importante, continua tendo mercado. Ontem eu gravei uma entrevista com um empresário que eu disse assim, eu acho a profissão de jornalista extraordinária, porque o jornalista, ele tem uma formação que poucos profissionais têm, a capacidade, assim, pela formação mesmo, porque ele lê, ele foi cobrado para ler, ele tem que ler, ele tem que escrever, ele tem que treinar, ele tem que apurar, ele sabe como checar uma informação. Então, assim, isso hoje, num mundo em que a comunicação virou tão importante, isso é ouro. Então, o jornalista tem mercado, né? Talvez não seja aquele que tu pensou lá na faculdade, eu queria na época, assim, eu queria ser correspondente internacional. Eu nunca cheguei nem perto. Mas tem tanta coisa para tu fazer hoje, né? Então, eu acho que é crítico. Acho que não existe solução, ninguém tem, mas eu acho que a sociedade, de uma forma geral, empresa, órgãos públicos, precisam criar um modelo de financiamento do jornalismo de verdade, né? Primeiro, eu diria para eles que não se deixem intimidar pelos pessimistas que falam mal do jornalismo todos os dias. A profissão, ela tem oportunidade para quem corre atrás. Eu acredito muito nisso. E a outra era uma coisa que o Mário Pereira costumava me dizer: leiam. Porque, assim, eu acho que o grande patrimônio da nossa profissão é essa vivência que a gente tem de leitura, de conhecer outros mundos, outras culturas, outras plataformas políticas, etc., por meio da leitura. Isso enriquece muito, né? Ainda que hoje a gente tenha inteligência artificial e que muita gente use inteligência artificial, até para usar a inteligência artificial tu precisa ter repertório. Senão a tua inteligência artificial, ela não faz milagre, né? Ela vai fazer uma coisa padrão. Então o repertório é importante. Estava participando de uma discussão sobre isso num grupo de WhatsApp, assim, a inteligência artificial, ela te ajuda a ganhar tempo, na verdade, né? Porque, assim, para tu fazer hoje uma grande reportagem, um texto mais elaborado, tu vai precisar parar muito tempo, apurar muitas coisas. Tem muitas coisas que tu consegue apurar com a inteligência artificial, ela te ajuda em muitas coisas. E até na criatividade. Tu pode usar a inteligência para extrair ideias de assuntos, de temas, conexões que a inteligência faz, que às vezes tu não te dá conta. Então, assim, eu não sou contra a inteligência artificial também. Eu acho que a inteligência artificial ajuda muito. Só que tem que saber usar, né? Tu não é tu. Tem gente que dá um comando para a inteligência, faça uma reportagem sobre tal assunto. Óbvio que ela não vai ser uma... Tem que saber dar o comando. Tu tem que saber dar o comando. O comando é o teu repertório, né? E até depois disso tu precisa revisar, checar. Então, assim, não é tão simples assim, né? Eu adoro o que eu faço. Eu adorava ser repórter, eu adorava ser editora e eu adoro fazer assessoria de imprensa, né? Agora eu tenho estudado muito sobre reputação. Eu gosto do assunto, eu gosto de comunicação. Eu acho que comunicação é um tema incrível, assim. Eu acho que ele te dá abertura para fazer várias
tenho muitas ideias ainda, apesar de já estar me encaminhando aí para o meu terceiro tempo, eu ainda tenho muitas ideias, muitos projetos, muitas coisas que eu quero criar, e então eu diria que valeu a pena. Eu acho até que eu falei mais do que eu lembrava, eu nem lembrava coisas que eu não pensava. Assim, tu me perguntou o que é faculdade, foi a primeira vez que eu parei para pensar, e me veio aquele sentimento assim, entrando naquele campus com uma bolsa de couro. Eu achava o máximo. Eu sempre gostei muito de ler. Hoje eu tenho até lido menos, assim. Eu preciso me cuidar, assim, porque eu realmente estou muito viciada no celular pela praticidade que o celular me dá. Porque tendo uma agência e tendo vários clientes, eu consigo administrar com o uso da tecnologia, né? Então eu uso bastante. Isso reduz o tempo que tu tens para te dedicar à leitura. Mas eu sempre gostei muito de ler. Eu tenho muitos livros, muitos autores assim que são referência para mim, não só no jornalismo, mas na literatura. Adoro muitos. Poderia te citar vários assim, livros que me impactaram muito na minha adolescência. Me impactou muito Drácula, eu adorava. Agora o nosso amigo Romeu fez uma edição aí super bacana também. Os livros todos, os autores clássicos, eu gostava muito de ler clássicos. Teve uma época que eu tenho fases, teve uma época que eu lia muito Stendhal, aqueles livros bem clássicos, assim, adorava. O Morro dos Ventos Uivantes, aquelas coisas todas. Depois li muito Philip Roth, influenciada pelo meu marido, que adora. Meu marido é um leitor contumaz, assim, ele lê, sei lá, muitos livros. Ajuda muito no texto, né? Criança, eu tinha todas aquelas coleções, então eu adorava aquelas aventuras de Tom Sawyer, aquelas coisas eu li. Então, assim, a leitura é muito tranquila. Agora eu tô com uma pilha de livros, que teve muitos lançamentos de jornalistas, estão todos na minha cabeceira, mas eu tô lendo um do Salman Rushdie, Faca. Então, assim, é tudo muito... Normalmente o processo o Rogério vai atrás, ele compra o livro e ele lê primeiro, depois passa para mim e eu leio, assim. Então, assim, eu não tenho lido tanto quanto eu queria, mas eu procuro manter isso. Legal.